Vamos, ordenou, levantando-se sem dizer mais nada. No teatro com o Dreamer. Já fora começamos a andar. Imaginei que imediatamente pegaríamos um táxi, mas o Dreamer continuou a acelerar o passo e eu o segui. Era a primeira vez que eu o via apressar-se. Podia considerar-me em forma, porém muitas vezes tive de acelerar para permanecer ao seu lado. E todas as vezes ele se distanciava, forçando a marcha. Eu corria todos os dias em torno da minha ilha sobre East River. Tinha participado das mais duras maratonas, como aquela de Oakland, e de disputas finais como a Copa Pepsi no Central Park, em que eu tinha percorrido de bicicleta 500 quilômetros em 24 horas sem parar. E, todavia, ainda me era difícil seguir o passo do Dreamer, que aparentemente não demonstrava fazer nenhum esforço. Onde estávamos indo? Quem de tão importante nos esperava a ponto de fazer o Dreamer se apressar? Quis perguntar-lhe, mas não ousei. Nem tinha fôlego para isso. De repente, com a agilidade de um jovem, o Dreamer perseguiu e alcançou um velho ônibus de 2 andares que estava partindo de um ponto bem diante de nós. Acelerei, mas não o alcançaria não tivesse ele me estendido um braço e me puxado para dentro, quase que num só impulso. Eu apertava ainda a sua mão quando o olhei nos olhos. De repente, fui lançado à minha infância napolitana. Revi o meu grupo de moleques, as disputas de desesperada coragem em Mergelina, as corridas sobre os trilhos e o salto sobre o estribo do vagão final do trem. Aos 10 anos, era necessário saber fazer isso à perfeição para poder ser admitido entre aqueles pequenos guerreiros e compartilhar a excitante, arriscada existência. Daquela vez, quase deu tudo errado. Correndo a não mais poder, eu tinha já agarrado aquele estribo, aquela espécie de amortecedor, ou para-choque de ferro da traseira do trem, e estava pronto para pular para dentro, momento em que o trem, inesperadamente, aumentou a velocidade. Não me arriscava nem a me soltar, nem a pular para dentro. Senti o desespero crescer dentro de mim, enquanto as minhas pernas fraquejavam. Um braço fino, mas forte, estendeu-se da janelinha posterior e me pegou pelo pulso. Pulei e fui salvo. Os olhos daquele rapazinho que riam calmos eram os mesmos olhos. Os seus olhos. Quantas vezes, em quantas circunstâncias, eu já teria encontrado o Dreamer? Quantas vezes ele já teria intervindo na minha vida? Desta vez a surpresa superou a minha capacidade de escondê-la. E enquanto eu recuperava o fôlego, a minha expressão deve ter lhe parecido tão divertida que senti o dever de me esclarecer ao menos alguma coisa daquela misteriosa situação. Estamos indo ao teatro, disse hilário como jamais eu vira antes. E não gostaria de perder o início do espetáculo desta noite. Imaginei que se tratasse de uma ópera de Samuel Beckett, de Brecht ou Chekhov. Os únicos espetáculos para os quais se justificaria o otimismo de encontrar 2 poltronas àquela hora. A menos que... A explicação veio clara como um raio luminoso. Mas, claro, não podia ser diferente. Já estava quase certo disso. Quando em seguida reconheci o teatro à distância, não tive mais dúvidas. Belo golpe, tinha de admitir. O Dreamer havia me feito colocar Londres de cabeça para baixo enquanto tinha já no bolso os ingressos. Quando lhe manifestei a minha descoberta, não pôde deixar de rir. Não tenho nenhum ingresso, disse, aproximando-se da porta do ônibus e preparando-se para descer. Fiquei mal. Era possível que não tivesse acreditado em mim? Ou que eu não tivesse conseguido transmitir-lhe a impossibilidade de encontrar o mais distante lugar para aquela apresentação? É impossível, eu disse, apoiando-me numa alça e preparando-me para descer com ele. Não existe nenhuma possibilidade de encontrar lugar, muito menos a esta hora. O Dreamer fez-me calar com um gesto de tédio. Preocupar-se, duvidar, sofrer são a ocupação de quem não sonha, de quem não ama. A ocupação daqueles que são hipnotizados pelo mundo da racionalidade, pelo mundo da superstição. Proferiu retomando o tom severo. São os sintomas de um processo psíquico fragmentado, manifestações de uma queda no ser que prenuncia os desastres, as falências, as derrotas já em marcha no mundo dos eventos. Senti uma humilhação fulminante. No teatro da existência, eu tinha ficado prisioneiro do papel de desmancha-prazeres na gaiola de um homem racional, coerente, pelo qual eu mesmo havia tempos já tinha começado a sentir náuseas, mas que ainda não conseguia abandonar. Desci do ônibus e segui-o. A poucos passos vi cintilar a luz do foyer. Era perceptível a atmosfera mágica das grandes performances. Uma bela multidão ainda estava parada diante dos cartazes que, sobre o fundo heróico da insurreição parisiense de 1832,
mostravam a desfraldada bandeira revolucionária e, em primeiro plano, maltrapilha e impávida, a figura da heroína, eco do mito do moleque Gavroche. O espetáculo estava por começar. Vendo a multidão que se dispersava e quantos se distanciavam desiludidos, num lampejo como um meteorito escuro que me atravessava o ser, pude entender aquele covarde sentimento de satisfação que os profetas das desgraças sentem ao ver justificadas as suas dúvidas, aquele triunfo efêmero, aquela alegria mórbida de quem vê realizarem-se temores prenunciados. Junto a isso, também percebi aquele reforço na própria covardia que a plebe, a massa, sente ao ver heróis condenados à morte. Tive, naquele momento, a certeza de que aquele ângulo escuro do meu ser era responsável pelos séculos de crimes horrendos, que daquela sombra, aninhada em uma parte escondida da alma, haviam sido geradas guerras e matanças, destruição e sofrimentos imensos. Por alguns instantes, oprimido pelo desgosto, pelo horror a mim mesmo, fiquei com a respiração suspensa, olhando a trama do ser por aquele rasgo na consciência. Tinha perdido de vista o Dreamer. Encontrei-o e pus-me ao seu lado. Por alguns segundos observei com ele a dispersão das pessoas, até que, diante do teatro, não restou mais ninguém, exceto uma senhora de meia idade, de estatura baixa e de forte compleição, acompanhada de um jovem alto e forte. Elegantemente vestidos, tinham um aspecto aristocrático, um ar de prestígio e de segurança de quem governa a própria vida. O jovem, que parecia mais habituado aos espaços abertos que à cidade, suportava com estoica dignidade, mas com evidente aflição, o aperto da gravata borboleta e a incômoda elegância do seu smoking. Tinha em mãos 2 bilhetes. Descobrimos depois que eram mãe e filho americanos e que esperavam amigos. Os Miseráveis. Desaparecida a multidão, permanecemos no saguão apenas nós e aquelas 2 pessoas. Os nossos olhares cruzaram-se. Distingui nos olhos deles, rápido como um relâmpago, um movimento de reverência ao Dreamer, uma inclinação da alma, como acontece entre homens e mulheres que, encontrando-se, reconhecem uma invisível hierarquia. Refleti sobre todas as vezes em que eu havia visto o mundo reconhecer o Dreamer e, em todas as ocasiões, demonstrar-lhe respeito e predileção com a inteligência vegetal de uma planta, que sente a presença e oferece a sua gratidão a quem cuida dela e alimenta suas raízes. Esses pensamentos remeteram-me a um episódio acontecido em Nova York. Encontrava-me com o Dreamer num elevador que, à medida que parava nos andares, enchia-se de gente. Ao sair, ele me fez notar como a verdadeira diferença entre aqueles homens e aquelas mulheres era o modo como tinham vivenciado, com mais ou menos embaraço, a pequena eternidade entre os andares. Explicou-me que, ainda que fosse por poucos segundos e sem que tivessem consciência, no elevador havia se formado uma espécie de hierarquia, uma pirâmide da responsabilidade sobre cujos degraus, da base ao vértice, cada um havia ocupado o lugar que lhe correspondia. Onde quer que se encontrem, por poucos instantes ou por anos, os seres humanos dispõem-se sobre planos diferentes de uma pirâmide invisível, respeitando uma ordem interior, matemática, tal como hierarquias planetárias feitas de luminosidade, de órbitas, de massa e de distância do Sol do sistema a que pertencem. Há graus e níveis de ser. É uma lei universal.